graça e paz. Eu saúdo meus irmãos e minhas irmãs da internet em nome de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Geraldo e estou aqui novamente, mais uma vez, para falar do nosso Deus. Estou fazendo o vídeo número 31, que neste vídeo eu não vou falar da alma dos animais, cujo assunto eu venho falando em vários vídeos, desde o vídeo número 19. Mas hoje eu quero falar de uma questão muito discutida às vezes nos meios cristãos. Afinal de contas, Deus está perto de nós ou Deus está longe de nós? Ou Deus está perto e longe ao mesmo tempo? Eu vou falar hoje dessa questão aí, não somente pela fé, pelo coração, mas inserindo um conteúdo científico muito novo, muito inusitado, conforme nós vamos ver daqui para frente. A primeira pergunta: Deus está perto de nós? No Salmo 139, nós temos excelente ensinamento para nós sobre esta questão. Versículo 1, Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe estendes o meu pensamento. Entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, Tu conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Elevado é, não o posso atingir. Para onde me irei do Teu Espírito? Ou para onde fugirei da Tua presença? Se subir ao céu, Tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que Tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar na extremidade do mar, ainda ali a Tua mão me guiará e a Tua destra me sustentará. Glórias a Deus. Então, o autor do Salmo, o rei Davi, aqui nos dá um entendimento claro de que nós sempre estamos na presença de Deus, ou seja, Deus sempre está junto de nós. Aonde quer que formos, aonde quer que estejamos, nós sempre estamos na presença de Deus. E Deus sempre está nos sondando, nos olhando, nos vendo. Inclusive, Ele conhece todas as nossas palavras antes mesmo de as pronunciarmos. Então, aqui nesse texto nós vemos que Deus está perto de nós. No Salmo 145, também nós temos ensinamento. Justo é o Senhor, versículo 17 até o 21, Salmo 145. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que invocam em verdade. Mais uma vez, o rei Davi tinha esta noção vívida que ele sempre está na presença de Deus e Deus sempre está perto dele. Glórias a Deus. Outra pergunta: Deus está nos céus? Ele está somente nos céus ou está nos céus e perto de nós? Salmo 115.
Versículo 1: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque perguntariam as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, ele faz tudo o que lhe apraz. Então veja bem, nós já vimos aqui que Deus está perto de nós e agora já vimos que Deus está nos céus. Então as duas situações são verdadeiras. Ele está no céu e junto de nós ao mesmo tempo. Agora, existem muitas pessoas que, devido a uma tradição que existe desde o passado, de pensarem que Deus está muito longe, que Deus é um ser inacessível por nós. E as religiões também colaboram para essa confusão, porque geralmente eles ensinam que Deus é um ser inatingível, é um ser muito altíssimo, muito superior, ao o qual nós não temos a capacidade de alcançar. É assim que comumente se entende. Mas hoje nós vamos esclarecer a situação e vamos mostrar que Deus não está só nos céus. Ele está em todo canto, em toda parte, junto de nós. Ao mesmo tempo, Ele está em espírito no céu e em espírito na terra. Vamos ver essas situações. Quero ler um texto aqui dando a explicação. Quando interpretamos a Bíblia corretamente e descobrimos que Deus está nos céus e na terra ao mesmo tempo, ou seja, Ele está nos céus e ao mesmo tempo perto de nós e dentro de nós, quando entendemos que Deus está dentro de nós, perto de nós, em nossa volta e sobre nós, como o Salmo falou, e que Ele nos sonda e nos vê e nos ouve e sabe tudo a nosso respeito, até a palavra antes de sair da nossa boca, quando temos consciência de tudo isso, não conseguimos mais pecar, porque temos consciência da presença de Deus em nossa própria vida, na vida das outras pessoas, como também em tudo. Então, quando nós nos ligamos a essa certeza da presença de Deus que está perto de nós, a própria presença de Deus não permite que cometemos erros graves, pecados graves. A própria presença de Deus nos impede, quando nós temos essa consciência da presença de Deus na nossa vida. Glórias a Deus. Vamos a um exemplo. Um grande exemplo de não pecar por conhecer a presença de Deus perto de nós, temos em Gênesis, na história de José. Gênesis capítulo 39. Vou ler do 1º versículo ao 9. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Mas o Senhor era com José, e ele tornou-se próspero, e estava na casa do seu senhor, o egípcio. E viu o Senhor que Deus era com ele, e que fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Assim José achou graça aos olhos dele, e o servia, de modo que o fez mordomo da sua casa e entregou na sua mão tudo que tinha.
desde que eu pôs como mordomo sobre a sua casa e sobre todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Potifar deixou tudo na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que está comigo na sua casa, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, posso eu cometer este grande mal e pecar contra o meu Deus? Glórias a Deus. Então José foi assediado violentamente pela mulher de Potifar, que o convidou para deitar na cama dela. Mas José, simplesmente sentindo a presença de Deus na vida dele, disse para ela: como posso eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? Porque o principal, o mais importante para José era obedecer a Deus, era ser sincero ao Deus em quem ele acreditava, por causa da fé que tinha herdado o pai dele, Jacó. Glórias a Deus. Então, neste caso, nós vemos a importância que tem de termos consciência de que estamos na presença de Deus e que está perto de nós, nos olhando, nos vendo, nos observando, nos sonhando, nos sondando, porque assim nós temos aquela força espiritual de vencer a tentação e o pecado, como José venceu. Glórias a Deus. Comentário: se José não tivesse a consciência da presença de Deus na vida dele e não fosse sincero a Deus, teria cedido à tentação e teria dado ouvido à esposa de Potifar. Se fosse um homem sem a consciência da presença de Deus, teria feito o contrário, teria procurado seduzir a esposa de Potifar. Se no lugar de José fosse um homem que não tivesse consciência de Deus, a ação dele, a atitude dele teria sido ao contrário. Ele já ia procurar convencer a esposa de Potifar para aceitá-lo. Veja a diferença entre os homens que têm a presença de Deus e o homem que não tem a presença de Deus. Veja, portanto, a diferença, quer dizer, a causa da diferença entre a atitude dos homens de hoje. A atitude dos homens de hoje, o fundamento é esse. São homens que não têm a presença de Deus e homens que têm a presença de Deus. O homem que tem a presença de Deus vai honrar o nome de Deus e o nome de Jesus Cristo. O que não tem, vai fazer a vontade do diabo e seus demônios. Glórias a Deus. Como entender que Deus está perto de nós, se Ele é um espírito e o espírito não toca a matéria? Deus não toca a matéria diretamente, mas Ele usa os seus meios próprios, criados por Ele, para criar e manter a matéria e estar junto da matéria ao mesmo tempo. Nós vamos ver agora aqui um desses meios
que Deus usa para estar junto à matéria, regendo a matéria, governando a matéria, governando o mundo material, governando a natureza, todos os fenômenos da natureza, todos os fenômenos do meio físico. Como é que Deus faz para dirigir todos os meios físicos? Vamos ver agora, vamos ter uma noção, vamos ter mais um entendimento de Deus, mais um entendimento do atributo de Deus. Explicação para entender como Deus está perto no mundo físico, nesta mesa, nesta sala, em todo canto. Como é que Deus pode estar em cada célula, em cada átomo, em cada grão de areia, em cada órgão do corpo, do nosso corpo. Todos os átomos que constituem a matéria em qualquer ponto do universo se reúnem para formar os elementos, as substâncias e os materiais em formas geométricas. Os átomos do universo eles sempre se reúnem em formas geométricas para formar outros átomos, outros elementos, outras substâncias, sempre obedecendo formas geométricas. E as principais são a triangular, a cúbica, a losangular, a hexagonal. Ou seja, na formação dos elementos das moléculas, os átomos se reúnem, se agrupam, obedecendo essas figuras geométricas, essas formas geométricas. Glórias a Deus. Toda forma geométrica tem várias fórmulas matemáticas que lhe dão origem. Isto é, todas as formas geométricas são construídas pelas leis da matemática que obedecem às leis espirituais criadas por Deus. Assim, em tudo que for criado e existe, tudo que foi criado e existe neste mundo, Deus está presente com suas leis que regem tudo, as leis matemáticas. Glórias a Deus. Vou mostrar 3 figuras aqui para não se prolongar muito. Eu vou mostrar o círculo, o triângulo e o cubo. Essas 3 figuras geométricas, elas obedecem a fórmulas, a leis matemáticas que as criam. Toda vez que nós alteramos o diâmetro do círculo, o lado do triângulo, o lado do quadrado, quando nós alteramos as outras automaticamente se alteram, porque obedecem a leis universais, a leis cósmicas criadas por Deus. Matematicamente elas se alteram. Matematicamente elas se alteram automaticamente. Glórias a Deus. Quando olhamos ao nosso redor, tudo que vemos possui uma forma geométrica. Ou seja, assim como os átomos que constituem a matéria se agrupam em forma geométrica para formar os componentes da matéria, todos os objetos que existem no mundo possuem formas geométricas. Para onde nós olharmos, eu olho para cá, vejo uma lousa retangular. Olho para ali, vejo uma porta também retangular com arcos que são parte do círculo. Aqui atrás de mim vemos essa estante formada por linhas verticais, horizontais e quadrados, que obedecem a fórmulas matemáticas também. Se sairmos na rua, a mesma coisa. Para onde a nossa vista se dirige, estamos vendo formas geométricas.
em toda parte, porque nada existe sem ter uma forma geométrica dentro do universo. Continuando a leitura. Nada pode existir sem que tenha uma forma geométrica. Essas fórmulas geométricas conhecidas pela geometria. Podemos observar no interior da nossa casa, na fachada da nossa casa, na rua, nas construções da cidade, nos edifícios. Tudo que há tem forma geométrica, porque tudo foi criado obedecendo às leis matemáticas de Deus. As fórmulas matemáticas sempre estão por trás de toda a criação. Tudo que é criado aqui neste mundo, tudo que é formado, não somente nesse mundo, mas nos outros mundos espirituais, sempre são formados a partir de fórmulas matemáticas. Lá no início de Gênesis, Deus disse: haja luz e houve luz. Mas como que houve luz? Porque a luz é formada por fórmulas matemáticas. O comprimento de onda, a frequência, a amplitude, tudo depende de fórmulas matemáticas. E a luz se propaga no espaço empurradas pelo eletromagnetismo, que obedece também a fórmulas matemáticas. Então, tudo que Deus criou, Ele criou através do conhecimento, do pré-conhecimento de fórmulas matemáticas. Porque antes de criar a luz, já tinha que ter existido a matemática e a eletricidade e o eletromagnetismo. Então, tudo que vemos, para onde a nossa vista se virar, existe uma fórmula, uma figura geométrica que foi criada, formada a partir de cálculos matemáticos que Deus fez. Porque ninguém criou a matemática. Foi Deus que criou a matemática. Nada existe em todas as dimensões do universo sem que não seja formado por leis matemáticas, que é o poder e a sabedoria de Deus que dirige o universo, a matemática. Então, por causa dessa ciência matemática, através dela é que ele está em contato direto com o mundo físico. E é através da matemática que tudo ele memoriza. Tudo Deus memoriza. Porque cada movimento nosso, um passo que nós damos, ou numa direção, ou mudando o ângulo, para a direita ou para a esquerda, nós estamos mudando as fórmulas matemáticas, das quais Deus tem consciência. Glórias a Deus. Vamos continuar as leituras. Então, as fórmulas matemáticas sempre estão por trás de toda a criação. Assim sendo, Deus está perto de nós em tudo. Por isto, em tudo que fazemos, Ele tem consciência de nós. Em tudo que nós fazemos, Ele tem consciência de nós. Se eu ergo minha mão, Deus está tendo consciência. Está sabendo que eu ergui a minha mão. Porque eu descrevi uma fórmula matemática. Eu movimentei a minha mão a uma certa altura, fazendo um certo ângulo, construindo uma certa figura geométrica. Aí Deus tem consciência. Porque em tudo que fazemos, estamos descrevendo fórmulas matemáticas. Cada pensamento, o pensamento é figuras. O nosso pensamento, quando nós temos um pensamento, ele forma uma figura geométrica. Cada pensamento é uma figura geométrica. Cada sentimento também, cada sentimento, o nosso corpo emocional, o nosso corpo mental, são cheios de figuras dos nossos pensamentos.
Os nossos pensamentos e os sentimentos têm formas, e essas formas têm figuras geométricas. Cada sentimento, cada gesto ou atitude, cada palavra são expressões de fórmulas matemáticas, pois possuem formas geométricas. Quando caminhamos, nossos passos descrevem fórmulas matemáticas. Se eu caminho 10 passos para ali, o meu passo tem um certo tamanho. E cada passo tem uma certa velocidade. Ele tem um certo ângulo da minha direção, ou para a esquerda ou para a direita. Então isso aí descreve uma fórmula matemática. E esta fórmula matemática, ela está na consciência do universo. Porque eu caminhei por ali, porque por ali tem uma linha de energia, uma linha de força. Eu não sei se vocês já repararam, nos bairros da periferia, ou nas cidades pequenas do interior, na beira do rio, tem aqueles caminhos sinuosos por onde todas as pessoas caminham. E que nem nasce capim, porque todo mundo escolheu andar por ali. São caminhos sinuosos, vão por ali, vão por ali. Por que as primeiras pessoas escolheram andar por ali, por aquele caminho? Porque por ali tem um caminho de energia. É como a órbita dos planetas. Por que os planetas giram em torno do Sol por aquela órbita? Porque ali tem um caminho de força por onde ele circula. Então, as forças existem espiritualmente. Se eu vou caminhando para ali, ou para cá, é porque tem uma força por onde eu vou caminhando. Onde meus pés são plantados. Então ali forma-se as fórmulas, as expressões matemáticas do meu caminho. É por isso que o salmista falou que Deus tem consciência do caminho dele, de todos os caminhos dele. Quando dirigimos o nosso carro, quando dirigimos o carro, a roda do nosso carro descreve fórmulas matemáticas pelo caminho que ele vai. A pessoa sai de casa, sai de sua garagem, ganha a rua, vira à esquerda, vira à direita, vai com uma determinada velocidade. A roda vai girando a uma determinada rotação e ela tem um determinado comprimento. A circunferência tem determinada circunferência, comprimento, e dá tantas voltas por minuto. Para no sinal tanto minuto, avança de novo, até chegar no emprego dela. Se for descrever todas as formas matemáticas no caminho, o resultado é o horário e o local onde ela chegou. Se fizer todos os ângulo de 30 graus, 60 graus, 90 graus, se fizer todos os cálculos, o resultado vai ser aquele horário e aquele local que a pessoa chegou. Porque ela segue um caminho energético, de energia espiritual, que vai descrevendo aquelas fórmulas. E Deus, que é o criador das fórmulas matemáticas, ele vai sabendo a cada instante onde a pessoa está. O aplicativo não sabe? O Uber não sabe? Aonde o carro está andando? Porque o satélite está orientando? É um exemplo. Por isso Deus sabe os nossos caminhos, porque os nossos caminhos já estão todos descritos por Deus, calculados por Deus matematicamente. E quando andamos e quando levantamos, Deus sabe também. Até quando cai um cabelo da nossa cabeça. Como Jesus falou aos seus discípulos.
e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Jesus falou para os discípulos: se caiu um cabelo da minha cabeça, Deus sabe, porque gerou um movimento, criou uma fórmula matemática. Todo movimento cria uma fórmula matemática. Glórias a Deus. Qualquer movimento. A pessoa movimentou a mão, movimentou um dedo, movimentou a cabeça para um lado ou para o outro, está descrevendo uma fórmula matemática. E Deus sabe. É assim, pois, que Deus tem consciência de tudo sobre nós e de tudo no universo, através das expressões das fórmulas matemáticas que são descritas por qualquer movimento dentro do universo. Qualquer movimento dentro do universo é uma fórmula matemática que está sendo descrita. Quer do universo material, quer dos universos espirituais. Ou seja, essa lei matemática não é só para o mundo físico, é para todos os planos e dimensões espirituais. Se movimento um dedo da minha mão, se eu movimento um dedo da minha mão, uma fórmula matemática é gerada. E Deus sabe disso, porque foi a consciência dele presente em mim, no meu espírito e na minha mente, que gerou a fórmula matemática para movimentar o meu dedo. Inclusive o impulso elétrico que movimenta o meu dedo vem do meu espírito, atravessa a minha mente, atravessa o meu corpo vital, o meu cérebro recebe, porque o nosso cérebro é como uma antena parabólica para receber as forças espirituais. Meu cérebro recebe, transmite para o meu nervo transmite para o meu músculo e eu movo o dedo. E essa corrente elétrica gera um eletromagnetismo que tem uma intensidade que depende de fórmula matemática. E Deus sabe. Deus sabe a intensidade do impulso que veio do meu espírito para mover o meu dedo. Por isso que ele tem consciência de tudo neste mundo físico, como em todos os mundos, os outros planos divinos e espirituais. Se movimenta um dedo da minha mão, uma fórmula matemática é gerada e Deus sabe disso, porque foi a consciência dele presente em mim, no meu espírito, na minha mente, que gerou a fórmula matemática para movimentar o meu dedo. Os nossos sentimentos e pensamentos, por terem formas geométricas, também movimentam todos os universos, quer material, quer espiritual. Assim como na dimensão material do universo tudo possui forma geométrica, assim também é nas demais dimensões espirituais do universo. Então, na dimensão emocional, os nossos sentimentos ganham formas geométricas. E na dimensão mental também. Então, Deus sabe tudo que nós pensamos e sentimos, porque nossos pensamentos, nossos sentimentos geram formas geométricas que obedecem a fórmulas matemáticas que Deus, mais do que ninguém, conhece. Então, volto a repetir, as leis matemáticas é um meio, não sei se é somente esse meio, porque Deus tem infinitos meios, mas a matemática é um poderoso meio pelo qual Deus tem consciência de tudo no universo, de todos os elétrons do universo, os elétrons que circulam em torno do átomo, do núcleo do átomo. Deus tem consciência. Como ele tem consciência de cada estrela
às quais ele deu um nome, e às quais ele chama pelo nome, conforme já vimos essa passagem lá em Isaías. Glórias a Deus. A criação do universo, das galáxias, das estrelas, dos planetas, do planeta Terra, do homem e dos animais, das florestas, rios, mares, oceanos, ou seja, tudo que Deus criou desde a eternidade, estão descrevendo gigantescas e até infinitas fórmulas matemáticas desde a criação. Porque Deus fez um projeto e um cálculo matemático, de acordo com o qual tudo vem sendo desenvolvido desde a criação, de acordo com a sua vontade. Então, todo o universo se desenvolve. As galáxias são criadas, as estrelas, os planetas, a natureza, os homens, os animais, tudo obedecendo a cálculos e fórmulas matemáticas imensas, infinitas. É uma fórmula dentro da outra. Para a vida de cada homem existe uma fórmula matemática imensa, que está dentro da fórmula do planeta Terra, que está dentro da fórmula da galáxia e dentro da fórmula do universo. É como na nossa aritmética, nós temos as chaves, os colchetes e os parênteses, para isolar as operações. Primeiro fazemos os parênteses, depois os colchetes, depois as chaves. Assim é na matemática de Deus. Ele tem uma fórmula imensa para todo o universo. Tem outra para a galáxia. Tem outra para as estrelas. Tem outra para os planetas. Tem outra para cada homem. Tem outra para mim e tem outra para você. E nós vamos vivendo aquilo que Deus projetou para nós. Deus criou o livre-arbítrio para nós termos o direito de escolher. Mas aquilo que nós escolhemos está dentro da vontade dele. Nós nunca escolhemos algo que está fora da vontade de Deus. Nós só escolhemos aquilo que está dentro da vontade de Deus. Amém? Glórias a Deus, glórias a Deus. Cada experiência de vida que vivemos obedece a este projeto matemático de Deus. E tudo que aprendemos através destas experiências chega ao conhecimento de Deus, pelas mesmas leis matemáticas que descrevemos em tudo que fazemos. Tudo fica registrado na memória de Deus e do universo. É por isso que Ele pode nos julgar com toda e perfeita justiça. Se somos sinceros e justos para com Ele, Ele também será sincero e justo para conosco. Então, nada escapa do conhecimento de Deus. Deus nunca erra em nada. Deus nunca comete justiça em nenhuma situação. Porque Ele tem todo o conhecimento de tudo no universo e acerca da nossa vida. Já falei várias vezes em outros vídeos que Deus não está separado do universo. Não existe Deus ali e o universo acolá. Não. Ambos estão juntos. Ambos estão juntos. Deus é o Espírito que criou e deu vida ao universo. O seu Espírito envolve e interpenetra o universo, porque o universo é o corpo físico de Deus. Portanto, o pecador precisa saber disto, precisa se lembrar disto antes de pecar,
precisa saber que Deus está mais perto do que tudo. E tudo Ele vê, tudo Ele ouve e tudo Ele sabe. Porque tudo tem vibração, tudo no universo tem vibração. E onde tem vibração, tem matemática. E onde tem matemática, Deus está presente com seu poder e sua sabedoria. Glórias a Deus. No livro de Ezequiel temos um exemplo da cegueira do homem do passado. Ezequiel capítulo 8, versículo 12. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Explicação: como os israelitas pensavam que Deus não os estava vendo, pecaram tanto, afrontando a Deus com a prática da idolatria, e por isto foram dura e severamente castigados. Eles se escondiam em câmaras nos porões do templo, pensando que assim Deus não os via. Os israelitas, eles se escondiam no porão, no fundo do templo, para ver se Deus não os via. Lá eles faziam abominações, se ajoelhavam diante das estátuas, que eles eram idólatras. Por isso Deus castigou severamente. Assim também acontecerá a qualquer um de nós, caso não atentarmos para a realidade de que Deus nos vê continuamente. Não podemos pecar e ficarmos escondidos de Deus. Além de Ele nos ver continuamente, também Ele não se esquece dos nossos pecados. Não tem como Deus se esquecer, porque todos os pecados são registrados em fórmulas matemáticas, que fica na memória do universo. E a memória do universo é a memória de Deus. Glória a Deus. Então, este vídeo de hoje é para ajudar a cada um de nós a conhecer melhor o caráter, o atributo de Deus e ver como é que Deus trabalha, como é que Ele tem consciência de nós, como é que Ele percebe cada um de nós. É pela expressão de fórmulas matemáticas que estão a todo instante sendo geradas. Eu estou falando aqui, mas estou falando, está gerando fórmulas matemáticas que vão ficar na memória de Deus e do universo. Por quê? Porque veio da memória de Deus. Tudo que eu estou falando que chega no meu espírito, chega na minha mente e chega na minha boca, é de Deus. Tudo é gerado pelo pensamento dele. Amém? Glórias a Deus, glórias a Deus. Então vamos orar em nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, glórias te dou, Senhor. Te agradeço imensamente por esse entendimento, meu Deus, que o Senhor vem revelando para nós. Precisa estudar mais, precisa pesquisar mais, precisa se aprofundar, porque o conhecimento de Deus é profundo e infinito. Mas pelo que o Senhor nos ensinou aqui, já dá para direcionar muito os homens, para levá-lo a ter consciência de como o Senhor tem consciência de cada um de nós. Como o Senhor percebe os nossos erros, a nossa intenção, o nosso pensamento do nosso coração. Resta a nós ficarmos diante de Deus, sinceros a Ele, fiéis a Ele, como José nos mostrou, diante de grande tentação. José mostrou-se firme, confiante em Deus, porque ele tinha consciência da presença de Deus na vida dele.
que isso sirva de exemplo para cada um de nós, para que nunca venhamos a sucumbir diante dos laços do inimigo contra a nossa vida. Mas antes procuremos ter consciência da presença de Deus na nossa vida, porque Ele está perto de nós, nos vendo continuamente. Glórias a Deus, glórias a Deus. Obrigado, meu Deus. Abençoa teus filhos, meu Deus, imensamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus.